a cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Eita, minha gente, que essa música mexe comigo. Me deixa feliz, alegre pra cima. Que música que mexe com você? Você sabe quais são as transformações que a música faz? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. E hoje vamos falar do poder da música, gente. Essa música que mexe com nossos sentimentos, mexe com a gente pra cima, assim, alegre, como eu fiquei ofegante aqui agora, de tanto sambar pra vocês. E aqui no estúdio, para esse bate-papo gostoso comigo, a Marina Monroy. Marina é fundadora do Samba Lelê Musicalização, atua como professora, flautista e cantora, mestranda e bacharel em música com habilitação flauta transversal pela UFBA. Muito bem-vinda, Marina. Olá, Michele, tudo bem? Tudo jóia. E também o Leonardo Cunha, que é musicoterapeuta, psicólogo e mestre em etnomusicologia pela Escola de Música da UFBA, também Universidade Federal da Bahia. Muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer todo nosso. Leonardo, eu vou começar logo com você. Assim, por que a música ela tem esse poder de mexer com a gente, de deixar a gente mais alegre ou mais triste? O que é isso? O que movimenta dentro da gente quando a gente escuta uma música? Você pensa que todas as culturas no mundo, você tem algum tipo de associação entre música e movimento, né? Desde os rituais primitivos, os rituais indígenas, até o trabalho com os bebês, você sempre tem a música como um motor do movimento, né? O próprio termo se emocionar com a música, ele vem de emover, de poder se movimentar. Então a música tem esse poder de atração de massa, esse poder de reunião, de integração da energia de um grupo, de um coletivo. E isso se dá em tempos imemoriais. A gente tem relatos de música sendo utilizadas em rituais de diversas ordens, rituais religiosos, rituais pagãos, com esse objetivo de integrar, de mover, de emocionar. É uma maravilha. A gente percebe isso também muito na nossa cultura, não é, Marina? A gente traz isso desde antes, tudo, mas a cultura baiana ela é muito musical também, né? Sim, principalmente por conta das heranças que a gente tem da chegada dos povos africanos, né? Com a carga religiosa toda que é trazida, né? Através dos elementos percussivos, que ficaram muito bem enraizados aqui na nossa cultura baiana, né? Então a gente tem a questão do samba, que a gente não tem aquela noção se é baiano, se é uma briga antiga. Carioca, aquela briga... Onde surgiu o samba? Na Bahia ou no Rio? Na Bahia, né? Vamos lá, né? Vamos puxar pro nosso lado. Vamos puxar pro nosso lado a sardinha. Mas é uma carga que a gente tem muito forte, porque é uma mistura religiosa, é uma mistura cultural e se tem muito... É uma coisa que está muito presente na nossa cultura, né? Uma coisa que já está muito... Enraizada, muito né? enraizada, né? Sim. E o interessante, gente, que a gente vai ver aqui agora, tem um vídeo da Camila Loyola na internet que ela coloca o seguinte, que tem pesquisas que mostram que nossa relação com a música começa bem antes até da gente nascer. Bora ver. A música, além de ser uma atividade prazerosa, a gente gosta de ouvir música, de fazer música, também pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo e também no nosso desenvolvimento emocional, por que não? Já é comprovado que ela pode diminuir as taxas de ansiedade, ela pode melhorar alguns sintomas de depressão. E tem duas pesquisas super interessantes que eu vi recentemente. Uma é de 2013, que foi feita na Finlândia. Eles mostram que o bebê, quando escuta música desde o seu período fetal, ali ainda na barriga da mãe, ele pode ter memórias dessa música depois que ele nasce e por um período considerável. O que fizeram nessa pesquisa? Pegaram 12 grávidas no último trimestre da gestação. 6 delas foram expostas à música Brilha, Brilha, Estrelinha, que é o Twinkle, Twinkle, Little Star, e as outras 6 não foram expostas durante esse período. Quando os bebês nasceram, eles fizeram uma análise das funções cerebrais, das atividades cerebrais desses bebês, ao ouvir essa música novamente, logo no nascimento e 4 meses depois. Os resultados mostraram que as crianças que foram expostas a essa música durante a gestação, elas tiveram atividades cerebrais muito mais fortes e duradouras comparadas àquelas que não foram
expostas a essa música. Esse é um resultado muito legal porque ele mostra que a exposição a melodias pode influenciar o cérebro do bebê num período muito importante do seu desenvolvimento auditivo. E mostra também que esse efeito é duradouro quando a gente vê que depois de 4 meses de vida, essas crianças ainda têm respostas cerebrais àquele estímulo que foi dado quando ela ainda estava na barriga. E uma outra pesquisa que eu vi, essa é de 2015, que foi feita nos Estados Unidos, ela mostra que treinar, estudar música interfere nas funções executivas do cérebro, responsáveis por habilidades como atenção, memória, planejamento e organização. Esse é um resultado muito bacana porque isso influencia diretamente no desenvolvimento da linguagem e na aprendizagem da criança. Olha só, Leonardo, duas pesquisas muito interessantes. E elas só comprovam o quê? Que estimular a criança desde cedo, com música e tudo mais, vai refletir na sua vida, lá no seu desenvolvimento, na sua vida adulta? Uma coisa interessante que ela estava falando é que se a gente pensar o nosso primeiro espaço psíquico, né, e nosso primeiro espaço de estimulação também cerebral se dá nesse ventre materno e se dá numa perspectiva que existe o som e as vibrações, né? Então lá a gente imagina que é tudo escuro. Dizem que é muito barulhento lá dentro, Mas né? tem muitos barulhos e muitas vibrações, né? Dos movimentos intersticiais, dos tecidos, dos órgãos, da pressão sanguínea, né? De outros sons que vêm através do líquido amniótico e chegam até o feto. Então essa nossa primeira estruturação psíquica vai se dando por conta desses sons. E você tem pesquisa, a maioria das pesquisas concordam que por 3 meses você já começa a escutar de uma maneira mais sistêmica e aos 6 meses de gestação você já tem um aparelho auditivo já bem conformado, né? Já numa maturidade onde você identifica linhas melódicas, onde você identifica o timbre, onde você reconhece o timbre da voz da mãe. E muitas das pesquisas mostram que você depois, quando apresenta o timbre da voz da mãe para a criança, até em sistemas de berçário e UTIs pós-natal, você percebe que a criança responde. E estimula uma criança, por exemplo, que nasceu e que vai para uma UTI ou uma coisa assim, isso seria um estímulo a mais para ela se recuperar. Para o desenvolvimento, para uma alta, e não só a voz materna, como também a voz de outras pessoas, outros elementos que, assim como a pesquisa mostra, que estiveram presentes durante esse período gestacional, né? Às vezes um pai ou algum parente próximo, né? Então isso mostra principalmente a importância que a gente tem de ficar... Conversar com a barriga. Conversar com a barriga e observar qual é o ambiente que a mãe está imersa durante a gestação. Porque a questão da briga... A escolha da música, Marina, você acha que influencia do que você vai estar escutando ali ou não? Ou seria mais a sensação agradável que aquela música tem que representar para a mãe, digamos assim, para ela passar um conforto para a criança? Porque tem mães que vão gostar de ouvir um rock pauleira e talvez esse rock pauleira seja o que vai acalmar e não necessariamente agitar. Seria? Eu acho que acredito que essa escolha é bastante relativa, A gente entraria numa discussão que é imensa, que é o conceito do que é música boa e o que não é música boa. Acho que o fenômeno musical, ele é muito... É muito subjetivo você considerar o que é bom, o que é ruim, o que é adequado e inadequado. É tudo uma questão de contexto, né? Mas, e de preferências, né? Preferências, contextos, mas eu acho que principalmente é você observar, no período principalmente gestacional, de uma primeira infância, qual é o ambiente que você está colocando a criança, porque ela está absorvendo tudo que está sendo exposto a ela. Todo esse ambiente auditivo na gestação, se ela percebe, uma criança, depois que nasce um bebezinho, ele sabe se ele foi imerso na gestação em um ambiente de agressividade ou um ambiente de amor. É uma criança que você vai observar uma tendência, às vezes, dela de irritadiça, uma criança com medo ou uma criança mais calma. Você vê quando um neném passa por uma mãe com adoecimentos, que é uma criança, um bebezinho já... Agitado. Mais agitado, mas... Olha, que não quer dizer também que uma criança que veio de um contexto calmo não possa ser agitada. Sim, porque aí vai para a individualidade de cada um, vai né? de personalidade, de várias coisas. Mas existe também uma relação direta com isso. Lá. A Camila traz algumas dicas, gente, de como inserir a criança nesse ambiente de música. Vamos ver. Então eu trouxe algumas dicas para você estimular o prazer pela música na sua casa, com seu filho, com algumas estratégias bem simples e fáceis de fazer.
Coloque diferentes tipos de música para sua criança ouvir. Assim você apresenta a ela uma diversidade musical e ela mesma pode escolher quais são os gêneros de sua preferência. Faça brincadeiras com sons e também crie instrumentos musicais a partir de objetos da casa. Assim, além de você estimular a coordenação motora, o ritmo de forma lúdica e descontraída, você também mostra para o seu filho que as possibilidades de fazer música são infinitas. Reserve 10 minutos do seu dia só para ouvir música. Estimule a sua criança a ouvir e identificar sons da natureza. Isso vai melhorar a sua experiência, a memória musical e também a atenção auditiva do seu filho. Cantem juntos. Cantar, além de ser uma divertida brincadeira, também dá aquela gostosa sensação de bem-estar. E se você percebe que o seu filho demonstra mais do que um interesse momentâneo por um instrumento, mas sim um talento especial, essa é uma boa hora de você matriculá-lo em aulas. Mas atenção, é importante que seja a criança e não os pais a escolher o instrumento que ela deseja se aperfeiçoar. A música deve ser algo prazeroso e não mais uma tarefa a ser cumprida nessa agenda apertada das crianças de hoje. Olha que interessante. Marina, ela coloca aí várias dicas de você introduzir a criança. Numa pesquisa que eu estava fazendo, estava falando a diferença entre musicalização, que é essa, você apresentar os sons e a música à criança, e aprendizado musical, que é bem diferente, que acho que seria esse último ponto aí que ele fala, que é aprender um instrumento. Ela coloca corretamente isso, você tem que saber qual é a hora de fazer uma coisa ou outra. Acho que a musicalização você faz logo, como a gente viu, desde antes, lá na barriga. Sim. Mas você estimular a aprender um instrumento musical, qual seria o momento certo? O ensino do instrumento, ele requer um amadurecimento emocional da criança, né? Porque a criança, para partir para o ensino de instrumento, ela precisa ter um tempo de atenção maior. Ela precisa compreender que naquele momento ela vai ter uma relação com o professor em que ela vai passar uma hora normalmente, ou 40 minutos, se dedicando somente àquela atividade. Ela precisa ter uma rotina de estudos em casa. Então, varia de criança para criança. Tem crianças que podem estar prontas mais cedo do que outras, mas é difícil crianças com menos de 5, 6 anos terem essa maturidade, né, para estarem dispostas para fazer isso. A questão da musicalização, onde surge o espaço da musicalização para isso, é poder suprir essa lacuna onde os pais, às vezes, nessa ansiedade de verem os filhos tocarem, colocavam as crianças antes de terem esse amadurecimento numa aula de música e as crianças ficavam muito frustradas. E aí pensava, eu não tenho talento para música, eu não tenho jeito para música, porque ficavam... E uma coisa que era para estimular terminava... E terminavam entediadas. Porque a aula de musicalização é muito mais dinâmica, você conhece muito mais instrumentos, brinca, porque você permite a criança ser mais criança na aula de musicalização. Você brinca com natureza, com objetos cotidianos, fazer música de uma forma mais livre, num contexto de socialização com outras crianças. A aula de instrumento, você vai focar para desenvolver um conhecimento para aquele instrumento. Então, você precisa ter muito cuidado de qual é o momento que seu filho, de fato, vai estar com o amadurecimento para fazer aquilo, né? Então, a musicalização, ela é indicada a partir dos 4, 5 meses e vai até os 5, 6 anos, preparando o seu filho degrau por degrau até ele poder encaminhar para o instrumento e conhecendo vários instrumentos para ele naturalmente ver qual é o que ele se sente mais à vontade, né? Interessante. Marina falou porque a gente está numa cultura que o boom do ensino da música está acontecendo. A gente fala em efeito Mozart, né? Em deixar as crianças mais inteligentes, mas começa a também gerar uma certa relação de consumo, né? Da musicalização ou das aulas de música, onde não se pensa o tempo da criança, que eu acho que é o que a Marina está falando. Existe um tempo de maturação para se interessar pelas coisas, e às vezes não vai ser necessariamente a música que vai chamar a atenção, né? A música, digamos, como um aprendizado mais formal, né? Tem outros elementos do corpo, né? Dos exercícios corporais, das brincadeiras, da ludicidade, o uso das cores, que vai chamar a atenção. Então é ofertar como se oferta tudo na nossa cultura, né? E isso depende também da relação que os pais têm com a música. Quanto mais prazerosa a relação com os pais,
que a comunidade tem com a música, né? Tem comunidades que ainda mantêm, né? Bairros que ainda mantêm as brincadeiras de roda, de música, de cantigas, tudo no cotidiano. E essa relação fica muito mais natural de aprendizado, né? O cantar fica mais natural. Você vê onde se mantém isso, é onde as crianças já cantam mais afinadas, elas têm a referência dos adultos participando. Deixar a criança ser criança e a música tocar, e aí depois a gente vê para onde é que vai a aptidão, não é isso mesmo? Isso mesmo. A gente já volta conversando mais sobre isso. Um breve intervalo e a gente já volta. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse nbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Empoderar para libertar. Empoderar é ação. É o que deve ser feito para fortalecer mais mulheres, sejam elas da cidade ou do campo, promovendo a igualdade de gênero em todos os ambientes. O empoderamento permite que as mulheres conduzam suas vidas de maneira autônoma, com liberdade para fazer suas próprias escolhas. É uma conquista, um caminho em que as mulheres se descobrem, decidem como agir e, por fim, ganham sua liberdade. Descubra-se quem sou, o que quero, o que faço, o que gosto, onde estou, onde quero chegar. Haja, participe, decida, faça. Liberte-se, conquiste, conheça, empodere-se. Descubra-se. Você conhece a si mesma? O que você quer, faz e gosta? Onde está e aonde quer chegar? Como você pensa sua comunidade, sua cidade? Você realiza alguma atividade, planta, desenha ou tem outra habilidade? Conheça a si mesma e decida aonde quer chegar. Haja, busque qualificação profissional. Procure alternativas para gerar renda a partir do seu trabalho. Pense em estratégias. Empreendedorismo e economia solidária. Integre associações e cooperativas. Participe das reuniões e debates das associações de moradores da sua comunidade. Cuide da própria saúde e conheça todos os métodos contraceptivos. Participe de ações e movimentos políticos que visem garantir todos os direitos das mulheres e que estimulem a eleição de mulheres. Fortaleça a luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Liberte-se. Lugar de mulher é onde ela quiser. O empoderamento, a autonomia e a liberdade possibilitam acesso pleno aos direitos, assim como condições para realizar escolhas sobre a própria vida de maneira digna. Trata-se de romper com a condição de subalternidade que torna as mulheres vulneráveis às várias formas de violência. A continuidade dessa luta é fundamental para ter acesso à educação de qualidade e formação profissional, ocupar cargos importantes e funções de liderança, garantir bons salários, ter acesso à justiça e garantia de direitos, eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Congresso Federal e nos executivos. Viver sem qualquer tipo de violência. Voltamos! A gente foi pro intervalo e a gente conversava aqui sobre essa questão das crianças que são estimuladas na comunidade, né? O Leonardo estava falando bem isso. E eu lembrei de um dado, Leonardo, que desde 2011, que a presença da música na educação básica, que vai do ensino infantil até o médio, ela é obrigatória nas escolas, né? Eu quero saber, você acha que isso foi um ganho para o indivíduo? Porque você estava colocando que quanto mais as famílias estimulam, a Marina também colocou isso, a comunidade estimula, e agora essa obrigatoriedade nas escolas, isso trouxe
um respaldo, um ganho maior para essa formação desse indivíduo que usa a música para transformar? Como é que você enxerga isso? Mas, com certeza, eu acho que do ponto de vista político e social foi um ganho imenso. A gente tinha a ideia de que música era uma coisa de especialista, como se o músico fosse aquela pessoa genial, que tinha um super talento desenvolvido e fosse virtuoso. A gente tinha essa ideia. Quando você trabalhava com professores, né, e eu muitas vezes fiz trabalho de oficinas com professores, eles não tinham ideia da potência musical que eles tinham, né? Principalmente professores que vinham do interior, que vinham de uma cultura musical forte, de raiz, não tinham essa ideia e ficavam nisso, não, mas é difícil tocar um instrumento. Eu falei, mas você já está aí batucando, né? Agora é só tirar um pandeiro. Então isso ganhou muito, porque a presença de um especialista, de um professor de música no contexto escolar, fez com que essa cultura também fosse mais compartilhada, né? Que se compartilhasse, eu vou fazer um trabalho de horta, e ao mesmo tempo eu vou cantar uma música de Caetano que fala todo dia o sol levanta e vou falar sobre a relação com o tempo. Né? Então você começa a pegar a música e condensar com outras possibilidades de se trabalhar verticalmente, longitudinalmente com o ensino, né? Com aquele tema que está sendo trabalhado naquele semestre. E a presença da música na escola alegra a escola, diversifica a escola, traz uma interação melhor com os alunos, né? Apazigua alguns conflitos. Une, né, as pessoas. A música tem esse poder que eu acho fantástico. E por falar, gente, em musicoterapia, né, o profissional que trabalha com música nessa parte de terapia, a Aline Góes, um beijo, Aline, ela ia estar aqui com a gente hoje, não pôde vir. Ela é musicoterapeuta e vice-presidente da Associação Baiana de Musicoterapia. E ela fez questão de gravar um VT pra gente vai assistir agora. O musicoterapeuta ele pode trabalhar na área educacional, organizacional, na área hospitalar, ele pode trabalhar também na área comunitária, ele pode, enfim, se enveredar por diversas ações. O musicoterapeuta ele tem esse preparo de entender esse limiar sensorial do sujeito. É diferente de um educador musical. E aí eu trago um contraponto entre a musicalização e a musicoterapia. Para se fazer musicalização, há um objetivo pedagógico. Se faz por um professor de música, se faz como um musicista. É diferente de um terapeuta, alguém que está ali ofertando um saber a mais do que o próprio conhecimento musical, em que ele vai saber manejar um sujeito que se mobilize. Um garotinho autista, ele tinha o hábito de chegar no serviço cuspindo. Eu e a fonoaudióloga, nós conseguimos trabalhar essa questão do cuspe, utilizando jogos sonoros. E através desse jogo sonoro, a gente criou algumas composições e junto com a fonoaudióloga, ele conseguiu transformar o cuspe em beijo. Troque um cuspe por um beijo. E ele tinha pergunta e resposta, né? Eo, que um beijo é bom de se ganhar. Eo. Ele já chegava no serviço, ao invés de trazer o cuspe, ele trazia um beijo e as pessoas se aproximavam mais. Ele se sentia mais confiante, ele se sentia mais acolhido. E aí, Marina? É uma maravilha isso, né? Você não trabalha com musicoterapia, né? Não. Você trabalha com a parte Mas você percebe também em seus alunos um ganho com a música, não só no aprendizado de cantar, de afinar, mas levando para a sua vida pessoal, como aconteceu no Com caso? certeza, com certeza. Trabalhando com musicalização, né? Como ela deixou muito, muito claro, né? Foi extremamente pontual, não com musicoterapia. A gente percebe, né? Principalmente nos nossos alunos que tem alguma demanda especial, os ganhos em vida pessoal. Eu costumo sair chorando sempre, porque a gente leva um afeto muito grande, né, dos nossos alunos. Toda vez que a gente percebe aquela mínima diferença, aquele mínimo avanço, né? Um aluno com TEA, um aluno autista, um aluno com microcefalia, e você vê aquela mínima diferença de uma aula para outra, que você sabe que para o desenvolver daquela criança, aquilo é sensacional. Nada como um trabalho gradual, um processo de inclusão no contexto, colocar a criança no mesmo grupo onde existem outras crianças que aprendem a aceitar a diferença e que aquela criança faz parte de um contexto como qualquer outra criança, igual a todas as outras, trabalhando junto, trabalhando música, tocando instrumento, fazendo atividade sensorial, ouvindo história contextualizada com música, fazendo todas as atividades táteis, faz com que eles melhorem, com que eles tenham vários avanços. É uma coisa inexplicável.
Claro que junto com as outras atividades complementares, integradas, né? Com a fono, às vezes com a terapia uma rede de ocupacional. profissionais, Com né? certeza, né? Já Nenhuma delas sozinha, por si só, É um trabalho em conjunto. com certeza. Já o Leonardo, você já trabalhou mesmo com pessoas, você é musicoterapeuta mesmo, trabalha nessa parte. Trabalhou não só com crianças, mas com pessoas com depressão, com autismo e tal. Pra você, Leonardo, a música tem esse poder mesmo de cura? A gente tem uma tal vontade, né, de curar os outros, se chama furor curandes, que a gente não respeita a individualidade, né, a singularidade. Cada sujeito é um sujeito, tem seus potenciais e tem suas deficiências ou tem seus limites. E isso é o primeiro passo com a música. A música a gente já respeita isso. A música é uma atividade temporal, né, ela está no espaço-tempo e a gente chega até o sujeito sem precisar invadi-lo. Por isso que é tão potente o trabalho da musicoterapia com crianças do espectro do autismo. Você chega nele sem precisar invadir, sem precisar tocá-lo, mas nisso que está no tempo. É uma forma de comunicação suave, né? Você trabalha com ela em comunidade, você trabalha com a depressão, respeitando aquele estado de espírito. Não é porque a pessoa está deprimida, agora a gente vai colocar chiclete com banana e vamos para a avenida. E vai levantar agora, não. Automaticamente levantamos o astral. Ela funciona a música até para a pessoa se expressar e você entender qual é o limiar, qual é o motivo daquela depressão, não seria assim talvez também? Sim, a música nos escuta, né? Tem um psicanalista, Alain Dier, que costuma dizer isso, né? Aquela música interessantíssimo, a música nos escuta. É, aquela música de Milton, né? Certas canções que ouço falam tão dentro de mim. Como que perguntar... Enfim, ele disse, como não fui eu quem as fiz, né? Sim. Troquei um pouquinho a letra, mas essa ideia de que a música fala tão de você que parece que você mesmo que fez, ou parece que ela te adivinhou. Sim. Então, para um sujeito melancólico, às vezes no processo de depressão, é a forma de ele se escutar também, de dizer, tem alguém, um compositor, um grupo de compositores, pessoas que escutam essa música e estão no mesmo estado de espírito meu. Então, eu não estou tão sozinho. Digamos que essa é a primeira cartada que o musicoterapeuta tem, de chegar num sujeito que se diz incompreendido, que se diz isolado no mundo, que se diz que perdeu o sentido de viver, que está pensando em suicídio, é dizer assim, não, eu entendo que você está passando, essa música entende o que você está passando e ela pode te colocar no colo e ela pode te acolher, né? E a partir daí vamos trabalhar, né, pela vida. Maravilha. Depois desse momento. Pois é. E você sabe que já tem hospital percebendo isso e usando a música para auxiliar no tratamento e cura? Vamos ver. Aqui no Sírio-Libanês, a musicoterapia ela é parte do núcleo de cuidados integrativos. O núcleo de cuidados integrativos a gente atende tanto a chamado de paciente internado que está no leito, quanto paciente ambulatorial. Ou aqui na pediatria, quando a gente faz o grupo, que ele é semanal, e aí a gente convida as crianças que estão naquele dia, né, no andar. É um grupo focado em facilitar a vivência da internação hospitalar. Então, em nenhum momento eu tento fazer com que a coisa seja sempre super alegre e super legal. A ideia é de que forma que a gente integra esta realidade. Ela faz algumas músicas que buscam a participação da criança e faz com que a criança coloque o que é bom no hospital, o que é ruim no hospital. Então, esse tipo de música, a criança acaba colocando para fora os medos, né? E a criança fica mais calma. Olha, Marina colocou um ponto ali que eu achei interessante. A autoestima na criança. Você percebe isso nos seus alunos também? Demais. Principalmente em casos quando a gente percebe que a gente começa a sentir na criança que a gente já tem um convívio longo quando ela está passando situações dentro de casa. E aí eu notifico, mãe, aconteceu alguma coisa dentro de casa? A gente nota quando a criança entra uma mudança de comportamento com uma faixa de 2 a 3 meses. Que a mãe, quando a mãe chega na primeira aula, algumas crianças já chegam muito bem comportadas, né? Mas, eventualmente, chega uma criança que toca o terror na aula nas primeiras semanas e a mãe, meu filho nunca vai se adaptar. Eu falo, mãe, me dê 2 meses, 3. É o período de adaptação, seu filho vai ser outro. A criança sempre muda por causa da adaptação. E aí, depois de um tempo que a criança está bem, está assentada, às vezes a criança muda o comportamento por conta de uma mudança de fase. Aí eu falo, mãe, tá tudo bem?
seu filho está se comportando assim, está mais ansioso. E você observa na aula, no comportamento, que um pai se separou da mãe. Ou você observa que a mãe engravidou. Você já percebe que a mãe engravidou. Já tá rolando um ciúminho ali. Por conta da ansiedade da criança. E na aula a gente consegue, com vários mecanismos da rotina da aula, fazer esse combate de ansiedade. E a criança, aos poucos, com a rotina de aula, ela vai tendo esse combate de ansiedade, vai apaziguando. Que quando, como eu trabalho muito com criança de 0 a 3 anos, ela quando vai entrar na escola, ela entra muito mais tranquila. E tem essa questão da autoestima, né? Ela vai se desenvolvendo tanto que às vezes a gente recebe uma criança muito irritadiça, uma criança muito insegura, com aquele medo o tempo todo de desgrudar da mãe, aquela interdependência, principalmente com relação ao seio, né? Com a amamentação, e aos poucos a criança vai acalmando. Realmente o poder é muito grande da música. E Leonardo, e na criança que já tem algum tipo, tem um autismo, algum outro tipo de deficiência, percebe também esse ganho fácil, rápido da música? Sim, às vezes não é rápido, mas eu queria até comentar, a Marina falando, que a música não é exclusiva da musicoterapia, então por isso que a gente está falando do poder da música em geral, e outras atividades como a educação musical, com a musicalização, elas trazem benefícios, sim, né, ao desenvolvimento subjetivo, ao desenvolvimento cognitivo, né, ao desenvolvimento da organização espaço-temporal, atenção, concentração, memória, essas funções cognitivas todas, né, estão na atividade cerebral com a música. A música é uma das atividades que mais trabalha regiões diferentes do cérebro, às vezes concomitantemente. Até na atividade músico profissional, para você ler uma partitura, você está usando o córtex visual, para você trabalhar os movimentos, você está usando um córtex de planejamento motor, né? E junto com toda a percepção auditiva do córtex temporal, e cada região da música, análise da melodia, análise do ritmo, é numa região do cérebro diferente. Eu lembro que na época de colégio, então, para a gente gravar aquelas fórmulas enormes de física, né, fazia uma cantigazinha e você decora num instante, né? A memória por ativada. Associação. Você associa na memória daquelas palavras, às vezes, a um formato, né? E a própria melodia. Você pensa que os índios hoje, eles mantêm, grande parte dos índios do Nordeste que perderam sua língua nativa, né? Só tem uma tribo hoje que tem a língua nativa, mantém a sua história, o seu ritual, e algumas palavras foram recuperadas porque mantiveram os rituais musicais. Olha, então eles atravessaram gerações, né? Séculos e séculos, e conseguem se manter até hoje, porque a música quebra essa barreira temporal, porque a música é um veículo de memória, de ancestralidade. Mas voltando à questão clínica, por exemplo, no autismo, o que é interessante são as operações que a música pode fazer, tanto no tempo de formação de um corpo, que às vezes é um corpo desorganizado, é um corpo que se bate na sala, né? É um corpo que pega uma baqueta e não sabe o que fazer com ela, se joga a baqueta em você, se bate no tambor, se bate na mesa, não tem uma função, às vezes chupa a baqueta, cheira a baqueta ao invés de tocar. Então essas coisas não estão dadas, né? Essa função que a gente acha que é natural na música não está dada. Então o nosso papel é usar de técnicas e da transferência que se dá num contexto terapêutico com a criança, respeitando a subjetividade da criança, para que a música atraia e que esse corpo possa se organizar, ele possa se formar. Perfeito. E isso numa organização temporal. Então a música ela é um discurso, ela é uma linguagem que permite que nas entrelinhas, nas pausas, nos silêncios, né, nas acelerações rítmicas, nos retardanos rítmicos, apareça o sujeito. O exemplo que a Aline deu, por exemplo, é troque o cuspe por um beijo. Houve ali, na criança, um certo ponto de corte, um ponto de basta para a ação de cuspir no outro, né, com uma ação talvez de defesa, ao outro que a invade, né, que ela se sente invadida, ela tem que botar a mão no ouvido que se sente invadida. Houve um ponto de basta. Não, você não pode mais cuspir. Mas se você dissesse não cuspa, a criança mais ainda se sentiria invadida, mais ainda ela gostaria de cuspir. Ela propôs uma troca. Propôs uma troca simbólica. Maravilha. Um cuspe por um beijo, né? Uma ação de agressividade por uma ação amorosa. E aí na musicoterapia, é possível propor esse tipo de giro de sentido. E isso que tem tanto efeito na clínica do autismo, tem tanto efeito na clínica da psicose, onde os sujeitos estão invadidos pelo discurso do outro, pela alucinação.
visual, pela alucinação auditiva principalmente, a música vira um anteparo para aquelas vozes sociais que invadem o sujeito. Já voltamos sabendo mais quais são outras possibilidades de transformação feitas pela música. Um breve intervalo, já voltamos. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Dor de cabeça, febre alta, manchas vermelhas na pele, dores intensas nos músculos e articulações. Eu sou o Luciano Zafir. E todo mundo sabe que na vida real a chikungunya é muito pior do que qualquer representação pode mostrar. Ela pode durar meses e levar à morte. Os males são causados pelo mesmo mosquito que transmite a zika, a febre amarela e a dengue. Elimine os focos da sua casa. Cuide de você. Cuide de todos. Voltamos com um ponto de vista, falando hoje sobre o poder da música. Nós já vimos aqui, gente, que a música transforma o indivíduo. E agora a gente vai ver que, além de transformar o indivíduo, a música também transforma a sociedade. Olha só. Música é vida. Eu diria que aqueles que não são atingidos por ela têm a vida pela metade. A música, para mim, é o dia a dia da minha vida mesmo. A música te traz disciplina, um amor ao próximo. Eu não sei o que seria e não sei o que eu faria se não fosse a música na minha vida hoje. A música, para mim, é um relaxamento do meu coração. O contraste parte já do princípio de que, incrustado no meio daquela favela, surgem 2 edifícios de 5 andares cada um. Eu moro no Heliópolis, na Rua Paraíba. Por onde eu passo eu vejo casa, carro, criança brincando na rua. É livre. Eu entrei no instituto com 8 anos de idade. Eu entrei na orquestra principal, tava com 16 anos. 16 para 17 anos já. Eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? Estudei no Instituto Bacarelli de 2007 a 2014. Hoje retorno como professor de iniciante de trompete. Falo para eles, é a caixinha do saber. Então vocês vão colocando cada dia um saber, até ficar lotada. E quando vai ficar lotada? A vida inteira. A gente tem que colocar todo dia um pouquinho. Eles aprendem que quando as pessoas colaboram, quando as pessoas trabalham juntas, buscando um mesmo objetivo, que coisas muito legais podem acontecer. Para o futuro, eu só espero ver essas crianças que hoje estão com 4 anos, possam estar com 18 anos aqui dentro, se formando. Daqui 20, 30 anos eu me vejo numa orquestra profissional, dando aula e podendo fazer com outras crianças o que fizeram comigo. Quero seguir na viola. Com a viola eu vou pagar meus estudos. Que eles não sejam músicos profissionais, mas que a música ensine o valor das coisas simples, sabe? E é uma das formas mais efetivas que a gente tem de prestar conta é cada vez que eles sobem ao palco e mostram o que eles são capazes de fazer. O importante é que eles acreditem nessa possibilidade de construir o futuro que eles quiserem para eles mesmos.
Fantástico, né, gente? Olha, o Instituto Bacarelli fica lá em São Paulo, na Zona Sul, na comunidade de Heliópolis. Você vê que é uma comunidade humilde, né? Tudo mais, e como transformou socialmente. Marina, pode ser que muitos se transformaram, como já transformaram, em músicos profissionais. Pode ser que não, mas a música já abriu uma nova porta para um futuro diferente para essas crianças, né? Com certeza. Há 4 anos atrás eu tive a oportunidade de estar, né, no Instituto Bacarelli. Foi um dia apenas, né, mas pude ver uma estrutura maravilhosa. Com certeza um projeto muito lindo, né, muito consistente, né, justamente por ter já 20 anos, né, por ser 20 anos já dá para ver que é uma coisa com muita estrada trilhada. Quando você vê um projeto assim, da forma como o Bacarelli foi construído, ele está, na verdade, priorizando a construção de uma coisa que eu acho que a música tem a capacidade de proporcionar ao ser humano, não só a música, mas a música tem esse poder de proporcionar a humanidade. Às vezes, crianças, em vários contextos, elas estão imersas em situações que não são humanas. Às vezes de agressividade, às vezes de ausência de contexto familiar, de lares desestruturados. E quando você tem uma aula de música com um grupo social, onde outras crianças estão unidas numa mesma proposta, professores amorosos, fazendo algo que emociona, que tem um objetivo comum para uma sociedade, tem um poder humanizador. Isso dá força, às vezes não só para a criança ser músico, que não é o objetivo central deles, é um objetivo paralelo, mas dá força para a criança tentar melhorar por ela, ou tentar melhorar para trazer frutos para a comunidade de onde ela vem. Isso é muito maravilhoso. Lindo. É maravilhoso. A gente estava comentando aqui no intervalo, gente, que é incrível, porque você não escuta ninguém falar que não gosta de música. Você pode não gostar daquele estilo musical, mas dizer assim, eu não gosto de música, parece que não existe isso, né? As pessoas gostam e elas podem aproveitar todas as possibilidades que a música dá. A gente falou de São Paulo, mas aqui na Bahia nós temos também vários outros grupos que usaram a música como um poder transformador. Nós temos a Orquestra Rumpilés, temos o Neugibá, temos o Projeto Axé, os blocos afros, o Ileaê, Didá, Olodum, e dentre tantos outros, tem muitos outros que eu não citei aqui. Teve um que também a gente escolheu para mostrar para vocês. Vamos ver. Comunidade, escuta essa aí, ó. Com tão pouco se consegue agradar. O mundo dá muitas voltas, quantas voltas no mundo dá? Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Se quer colher, bons frutos tem que plantar. Pois cada cabeça é um mundo, todo mundo tem seu lugar. Você tem disposição, quer se levantar para se balançar. A Pracatum nasceu há 16 anos a partir da inquietação de Carlinhos Brown em querer melhorar, em querer transformar o Candial, que é o bairro onde ele vivia. Ele organizou a comunidade, parcerias locais, estaduais, governo, para transformar esse bairro num bairro de referência. Hoje a gente tem projetos sociais dentro da área de educação, cultura, música e especialmente desenvolvimento comunitário. Carlinhos tem um papel também de inspirador para as pessoas que moram nesse bairro. Uma das pessoas que a gente identifica como multiplicador dessa ideia é sim, que além de ser um grande musicista, tem um papel de multiplicar ações sociais dentro do bairro. A gente escuta Pracatum, é um som do tambor, né? Pracatum. A gente entra e pensa que vai aprender só música. Aprendi música, mas aprendi também a ter consciência. Eu entrei com vontade só de ser músico. E acabou que hoje eu sinto que eu tenho outras obrigações aqui no bairro, que a gente aprende e a gente tem que multiplicar. E hoje eu sou também um exemplo. Então tudo que eu vivi, eu acredito que a nova geração também está vivendo, também tem que ter um líder. A Pracatum teve um papel muito importante aqui no bairro. Um dia a gente, para descer essa escada aqui, se chovesse, ninguém descia. E hoje a gente tem um corrimão, tem uma escada, né? Tem água em casa, a água chega até em casa, que antes a gente tinha que pegar água nas fontes, na bica. A gente vai encontrar várias dificuldades lá na frente, mas eu acho que o primeiro passo é o passo mais difícil. Porque você ainda precisa acreditar em você mesmo.
e depois ainda fazer com que as pessoas também acreditem no seu ideal. Você tem disposição pra se balançar, não quer tá parado. Você tem disposição pra se levantar, não quer tá sentado. Balança quem tá parado, levanta quem tá sentado. Balança quem tá parado, levanta quem tá sentado. Balança aí, vá, balança aí. Gente, por essas e outras, que Carlinhos Brau é o artista que é, né? Projeto maravilhoso. Esse vídeo foi do programa Acolher da marca Natura, que também tá de parabéns, né? Uma marca que ela busca não mostrar só, identificar os consultores, mas inspirar pessoas. Eu escolhi, Leonardo, um trecho do Sion que ele fala o seguinte: você acredita em si mesmo e depois os outros passam a acreditar no seu potencial. A música, ela dá esse poder pra pessoa. Sim. A música dá esse poder e você tem uma série de movimentos acontecendo no Brasil, né? Isso também tem em outros países, mas é importante falar de nós, que vem por via de projetos como a Placatum, que vem por via de projetos como hip hop, que tem na música do rap, assim, seu representante, e que está trabalhando principalmente naquela frase de que é acreditar, que é trazer para essa população uma autoestima. Então, uma grande parte, se você vai escutar as letras de rap hoje, elas estão ligadas no resgate da autoestima. Primeiro, na denúncia tem toda uma parte de protesto, de denúncia das questões sociais, de falar da violência, mas de falar de uma possibilidade de você mudar, né? Você pega um dos representantes do rap que saiu da periferia e hoje, né, mora em outro lugar e viaja pelo mundo, enfim, mas tem uma identificação forte com o seu berço. Ele diz, é um emicida, e ele fala que se não é possível a gente mudar, né, para que o rei seja humilde, vamos fazer do humilde um rei. Isso está na letra dos raps dele, que mais me arrepia quando eu falo, e que mostra essa força. Porque antes só tinha um caminho, né, quando você pensava em algumas histórias de periferia, era se eu me acho fraco, né, e os outros são fortes, né, e essa é a história da oligarquia e da opressão no Brasil. Qual é o caminho para eu ter mais autoestima, para não me sentir o fraco, né? É de repente pegar uma arma, eu tenho um trisotão na mão e agora eu não sou mais o fraco, eu sou o cara que manda ver, porque eu tô um trisotão. E aí chega a música e muda tudo isso. Isso. Mas, não preciso pegar uma arma. Isso, aí os caras começam a dizer que minha metralhadora são minhas palavras. Sim. Através das minhas palavras eu consigo combater. E aí você dá uma outra possibilidade de identidade para os jovens, que não seria entrar para ser avião, ser olheiro, ser qualquer coisa dentro do tráfico. Não, eu sou agora um cantor de rap. E para ser cantor de rap é preciso pensar e refletir sobre a minha realidade. E é preciso escrever, então é preciso estar na escola. Não sou mais massa de manobra, não é só uma questão também só de socioeconômica, como você também tem ferramentas feministas hoje, você tem as primeiras cantoras de rap, a comunidade. E a minoria que está criando força, né? Você vê minoria que a gente fica por assim, exemplo, relativamente, porque é maioria. Sim, né? a gente fala minoria em poder, né? Em poder, mas que é maioria e que precisa soltar essa voz mesmo. Teve um outro trecho que eu separei, Marina, que também que o Sion coloca, que ele fala o seguinte: você vai aprender que só música, você entra para aprender só música, mas vira um multiplicador de ação social. E isso que a gente observou bem isso. Então, não é só a música, não é só... Toda a comunidade, você olha, quem vem aqui em Salvador já pode vir, o Candial é uma comunidade linda. Você chega lá, hoje é todo colorido, você tem a infraestrutura que você tem. E veio proveniente desse projeto que não é só música, né? Você é convidado, fala assim, olha, vamos aqui, vamos aprender um instrumento, vamos aprender a afinar, mas vamos levar todo o benefício para a comunidade como um todo. Sim, é um jardim, é uma parede que melhora uma autoestima, que traz uma força para poder continuar, para poder se modificar, porque a transformação começa dentro, né? Na hora que você se torna mais forte, você tem capacidade para ajudar o outro. Sim. Você tem capacidade, porque na hora que você vê, aí usar uma dicotomia, né, a gente poder usar um maniqueísmo entre luz e trevas, e na hora que você enxerga a luz, você quer que o outro enxergue a luz também. Então, na hora que a música traz essa força para você enxergar que aquela situação, que também é uma questão do meio, do contexto, não tá legal, você consegue enxergar, você consegue abrir um pouco o seu olhar e você quer transformar o seu meio. Você quer que quem está ao seu redor, que é seu amigo, que é seu primo, que vive na comunidade, você quer que ele vá junto com você.
Então, aos poucos, a comunidade vai se transformando. É uma parede que vai sendo pintada, é uma escada que... Porque é melhor do que reclamar, é melhor do que pegar o 38. Vamos juntar, vamos mudar. Não basta a gente esperar que a solução venha de fora. A gente precisa modificar para que as coisas comecem a mudar de verdade. E esses efeitos, Marina, não ficam só na comunidade. É interessante que um lugar como o Candial, ou mesmo Periferia, onde saiu Sarajane, ele era conhecido, né, com uma comunidade antes, né, com questões de violência, do tráfico, e hoje é a comunidade onde tem a Placatum, então precisa ser assaltada. Ela deixa de ser a comunidade carente, né, naquela visão de que maniqueísta de que o outro é carente, nós temos o que dar ao outro, né, e os projetos sociais tinham essa pegada antigamente. Então ela começa assim, não, ela não é carente sou eu que vou lá aprender com os percussionistas do Candial, entendeu? Eu que sou carente do íntimo. E quantas pessoas de fora vão hoje lá dentro? Buscar na Ecoa, sede né? desse Você crescimento. sai daquela questão do assistencialismo, digamos assim, vamos fazer. E você sabe assim, não, nós temos um produto bom, de qualidade, nós precisamos ser ouvidos, e isso vai para o mundo inteiro e é exportado. E graças a Deus que temos vários exemplos aqui na Bahia, e que ele se multiplica cada vez mais no Brasil todo. E que nosso povo solte a voz, pegue o poder da música para dentro e para fora. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei, viu? Sim. Muito obrigada, Michele. Muito bom para a gente estar aqui também. Foi um ótimo convite, foi muito prazeroso. Vamos ofertar músicas para o pessoal, né? Sugira uma música que você goste, Leonardo. Eita, me pegou de surpresa agora. Foi a caixa dos pegadinha da malandra aqui. Eu tinha combinado. Marina já vai pensando. Marina vai cantar um trecho. Tem uma música interessante. Os adolescentes estão me ensinando, né? Eu trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência, onde a gente tem recebido casos, né, com tentativa de suicídio, com escarificações pelo corpo, né? E com a depressão instalada. E tem um grupo que eu não conhecia, né, antes de atuar com esses adolescentes, chama Super Combo. E ele tem uma música que fala: moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer, me diz o que há. E aí ele começa a fazer uma pergunta sobre o que é que a vida está fazendo com ela, o que é que está acontecendo. Então ela é um veículo também de a gente chamar as pessoas, entendendo o que está acontecendo, falar mais abertamente de morte, de escarificação. Fica a dica dessa suicídio. música aí, ó. A gente procura aí no Google, vale a pena ouvir. Marina, sua música. Por uma questão social, eu acho que tem um grupo que poucas pessoas, assim, acho que ainda têm acesso, principalmente aqui. Não vou saber cantar não, tá? Muito difícil. Tá. Mas fica a dica de Facção Central, grupo de rap, letra de protesto, muito interessante. Debate de infância, debate de sociedade, debate de família. Cada música, eu costumo falar, cada música é uma pedra. Sim. Mas, como eu falo mais de criança, né? Minha vida é mais criança, eu vivo um mundo de criança. A sua música vai ser Sambalelê. Sambalelê tá doente. Então, vai. Sambalelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Sambalelê precisava conhecer a garotada. Samba, samba, Michele, samba, 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 Leonardo, samba, 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 Marina, pisa na samba, Michele. Samba, 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 adulto, samba, 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 criança, samba, 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 galera. Minha gente, nesse clima aqui a gente vai se despedindo, ó. Até o próximo Ponto de Vista.